Os 10 melhores livros que eu li em 2025. Vamos começar com O Diário de um Velho Louco, de Junichiro Tanizaki. Eu adorei ter imergido na comédia oriental, especificamente na comédia japonesa, porque ela é muito diferente do que nós fazemos aqui no Ocidente. O nosso tipo de comédia, a maioria das vezes, é focado em situações ali que beiram o pastelão, algo mais direto. E aqui, o que o Junichiro nos mostra é uma comédia muito mais suave. Você não vai exatamente rir de gargalhar e jogar a cabeça para trás e perder o fôlego. Você vai rir sutilmente. É o tipo de comédia que você está rindo, mas tem algo ali dentro da tua cabeça que está te fazendo refletir sobre a seriedade por trás daquele riso. De Mão em Mão, livro com arte do João Pinheiro, com roteiro de Alan Sieber, César Cardoso e Gil Rodrigues. Esse aqui é um quadrinho que tem nada mais nada menos do que uma homenagem aos quadrinhos eróticos que existiam muito numa coisa chamada banca de revistas, tão raras hoje em dia. É muito massa porque estes quadrinhos aqui, eles são uma lembrança de como a hipocrisia, especialmente em relação aos instintos sexuais, ela está diluída pela sociedade e o porquê nós devemos combater essas pequenas besteirinhas. Essa história aqui, ela é uma história explícita, não vou mostrar muita coisa aqui, só que ela vai além desses aspectos explícitos. Tem essa reflexão muito importante, um aspecto político, social, cultural, que nós precisamos imergir se quisermos, de fato, uma sociedade que seja mais voltada aos problemas que devem ter a nossa atenção do que ficar interessado no que o vizinho está fazendo, com quem o vizinho está dormindo. Sussurros Cósmicos, essa daqui foi uma antologia que eu participei, uma antologia de terror cósmico. O meu conto é O Touro Debaixo dos Lençóis. Esse aqui foi muito importante ter esse livro, porque eu lembro que uns anos atrás eu ganhei uma antologia de contos do Lovecraft, que é o maior expoente desse gênero, o terror cósmico, e eu não gostei. E eu tentei ler outras coisas de Lovecraft, desse universo que chama dos mitos de Cthulhu, que é a maior entidade cosmológica que o Lovecraft criou. Só que aí, rapaz, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso compreender o porquê eu não gosto das coisas. E dentro da literatura, eu gosto de me desafiar exatamente nesses lugares que me dão distanciamento. Por isso, eu decidi entrar nesta antologia. Enviei o conto, fui selecionado e tive a oportunidade de imergir mais uma vez no terror cósmico. E foi maravilhoso, porque aqui são vários autores que versam sobre esse terror cósmico, mas muito com esse viés da brasilidade. É um terror cósmico que tem muito dos nossos problemas, das nossas questões culturais, políticas, sociais, da nossa religiosidade, dos preconceitos que a sociedade brasileira ainda cultiva. E ver tudo isso aqui, nesta antologia, foi um grande presente para que eu superasse esse preconceito em relação ao terror cósmico, ganhasse um novo olhar para que eu possa escrever dentro desse gênero e aprendesse que Lovecraft vai muito, muito além de Cthulhu. Lady Sapiens, Como as Mulheres Inventaram o Mundo, livro de Thomas Serrotier, Jennifer Kenner e Eric Pincus. Cara, que livro massa! Isso aqui é uma obra que versa sobre... é uma tentativa, na verdade, de desconstruir muito do que nós pensávamos saber sobre as mulheres durante a pré-história. Porque a imagem que era passada para nós pelas mídias, cinema, outros livros, séries, desenhos,
eram de mulheres submissas aos homens, que eram puxadas pelos cabelos, que só serviam para procriar, para cuidar da prole, dos filhos, e não faziam mais nada além disso. Esse livro aqui, cara, é um tapa na cara maravilhoso, porque o que esses três autores aqui fazem é mostrar que as mulheres eram muito mais integradas à sociedade do que nós temos hoje. As mulheres na pré-história eram líderes, cultivavam, estavam ali no mesmo patamar dos homens. Se era para caçar, ia todo mundo caçar junto. Se era para cultivar, todo mundo cultivava junto. Não havia essa diferenciação entre mulheres fazem isso, homens fazem isso. Era muito mais, digamos que, equalitário do que hoje. E ter essa percepção, ter essa provocação através desse livro é uma grande e importante mensagem para todo o contexto que nós temos hoje de diferenciação salarial, uma série de problemas domésticos em relação às mulheres e como nós, que nos achamos tão maravilhosos aqui no século XXI, precisamos aprender com a pré-história. Viver Dói, de Fabiane Langona. Outra graphic novel, mais quadrinhos. Fabiane Langona é uma das cartunistas mais importantes da atualidade. Ela, durante muitos anos, publicou essas tirinhas na Folha de São Paulo. São tirinhas sobre o universo feminino, não exclusivamente, mas tendo como base esse olhar social baseado no que as mulheres vivenciam no dia a dia. E é maravilhoso, simplesmente, porque eu gosto de autores, de autoras que não têm medo de nomear os problemas, de falar sobre os problemas. O que nós temos aqui em Viver Dói é menstruação, esperma, suores, são corpos, suicídio, violência doméstica, violência psicológica no trabalho, a opressão dos chefes, a forma como a sociedade tem um peso tão grande quando uma mulher vira mãe, quando uma mulher engravida, tudo isso aqui em tirinhas. Lembra que eu falei lá de Diário de um Velho Louco, do Junichiro, sobre como é um riso que traz uma serenidade? Fabiane Langona nos proporciona exatamente isso. Você ri, e aqui ri muito mais do que lá no Junichiro, mas é aquele riso que depois você fica pensando, cara, eu já vi isso acontecer ao meu redor, eu conheço pessoas assim, eu já vivenciei essas situações. As Aventuras de Feldon e Alma. Isso aqui é parte integrante do universo do Nerdcast. Nerdcast é o podcast do site Jovem Nerd. Especificamente aqui do RPG Gano, porque eles fazem uma série de séries de RPG sobre várias temáticas, vários universos. Nesse caso aqui foi um universo de fantasia, e dentro desse universo tem esses dois personagens, que é a Anã, Alma, e o elfo Feldon. Que são os personagens, creio, mais adorados dessa série específica de Gano. E foi muito massa ler esse livro aqui, porque eles pegaram vários autores para fazer histórias, tramas, com base nesses dois personagens. Quando você tem uma antologia dessa, é para você ganhar uma lição de escrita criativa sobre a forma como cada pessoa tem um olhar sobre o universo que já está pronto, o que é muito difícil, e consegue moldar tramas muito maravilhosas. Nesse sentido de conseguir imergir nesse universo que já está criado e trazer alguma novidade, alguma característica destes dois personagens que ou no RPG ou nos demais contos não tinham ficado tão claras. É de uma riqueza absurda. Valeu cada segundo que eu passei com este livro.
Vou te confessar que isso aqui é uma surpresa até para mim, Basílica de Aparecida. É uma surpresa porque eu não sou cristão, eu digo isso sem medo, não tenho problema de falar isso. Só que eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças muito baseadas no que eu vivenciei, nas cirurgias, quedas, etc. Então, essa, essas minhas crenças, elas convergem para alguns locais. Um deles é Canindé, lá de São Francisco das Chagas, que eu sinto uma energia muito forte. E outro é Aparecida do Norte, a Basílica de Aparecida do Norte. Esse livro aqui foi interessante porque toda vez que eu vou a Aparecida, eu fico encantado com aquela basílica. E é um mundo, é um universo. Você pode ir lá 4 vezes, como eu já fui, e mesmo assim você não conhece tudo. De repente, quando eu vi esse livro para vender no passado, que ele vai especificando cada pedacinho, cada pintura da basílica. Os motivos das cores, o que cada gravura, o que cada mosaico significa, cada escultura, cada lugar, cada porta. E mesmo não sendo cristão, ter a oportunidade de conhecer a Basílica de Aparecida através deste livro foi um presente para a alma. Maravilhosa graphic novel Dormindo Entre Cadáveres, do médico Luiz Moreira Gonçalves, com arte do Felipe Paruti. Esse aqui foi um dos livros mais importantes que eu li no ano passado, porque um dos problemas do ser humano é que nós tendemos a esquecer das coisas. Ainda mais nesses tempos de redes sociais, WhatsApp, que é tudo tão rápido, tudo tão hum, frívolo, sabe? Nós vamos deixando muitas memórias de lado. E esse aqui é um livro que nos obriga a rememorar essa dor da pandemia de Covid-19. Luiz Moreira Gonçalves é um médico português que foi para a região amazônica no auge da crise sanitária provocada pela pandemia. E ele nos traz aqui, com a ajuda do Felipe Paruti, um relato simples, mas não simplório, importante, emocionante, impactante, imersivo nos bastidores dos hospitais, especialmente de uma região que sofreu tanto com a pandemia. Eu achei muito massa como Luiz Moreira e o Felipe Paruti não tiveram medo de nomear essas dores, de encarar essas questões políticas e de trazer tudo isso aqui neste livro. Aparentemente é muito beira o lúdico, mas é só aparentemente. Por trás deste lúdico, o que Dormindo Entre Cadáveres nos provoca é um pedido, um clamor por mais empatia para que não esqueçamos de tantas pessoas que morreram. O polêmico A Vida Secreta dos Padres Gays, do Brendo Silva. Isso aqui foi muito importante, porque eu já tinha lido No Armário do Vaticano, que é um livro muito mais denso, que vai para questões históricas. O Frederic Martel ele vai alinhavando vários processos históricos que foram usados pela Igreja Católica para mascarar a homossexualidade dentro da igreja, e ele vai fazendo todo esse percurso histórico até os dias atuais. Só que algo que eu sentia falta era de um olhar mais interno, de um olhar de alguém que de fato vivencia ou vivenciou esses armários, esses esconderijos. E o Brendo Silva teve a coragem de se expor desse modo. O livro traz fotos, relatos com os nomes trocados, obviamente, mas que quando eu mostrei para pessoas que convivem comigo e que saíram também do seminário, que abandonaram o seminário, elas pegaram e falaram: cara, eu vivenciei isso aqui. Quando você tem um autor que tem esse tipo de coragem,
de se entregar, de se vomitar, especialmente dentro de um tema tão polêmico, ainda hoje, em 2026, você precisa ir atrás deste relato e também ter a coragem de mergulhar neste relato. É complicado, pode ser um grande tapa na cara, pode ser um gatilho, mas não tenha medo. E por fim, creio que o mais importante que eu li em 2025 aconteceu com minha filha, do Paulo Tazar. Essa aqui é a história de um pai que tentou arduamente e conseguiu salvar a filha do mundo desses desafios de internet, mas não apenas, do mundo da internet, da loucura da internet, do que nós fizemos com a internet e estamos fazendo com nossas crianças e adolescentes, ao não perceber, ao não olhar, ao ignorar o que está acontecendo dentro dos quartos, com as portas trancadas e com crianças e adolescentes soltas, simplesmente, neste universo. Esse aqui é um livro difícil. Esse aqui é um livro cheio de gatilhos. Esse aqui é um livro que eu creio que, se você for pai, for mãe, pode te deixar alarmado, te deixar alarmada. E que bom que deixe. Nesses tempos de tantas redes sociais, nesses tempos de tanta correria, esses afastamentos familiares, como eu sempre falo, às vezes tem o pai e a mãe que está na sala mexendo ali no celular, enquanto os filhos estão dentro do quarto, fazendo sabe-se Deus o quê. Esse tipo de convivência tem feito com que aconteça o que aconteceu aqui com esta menina em várias casas. E é só assistir os jornais para você saber que está acontecendo. E pensando aqui, neste começo de 2026, por exemplo, quando a Austrália ela proibiu que adolescentes menores de 16 anos tenham redes sociais, crianças obviamente também, isso aqui é um livro ainda atual. E eu tenho a impressão que ele continuará atual por muito, muito, muito tempo. Porque as redes sociais são maravilhosas, a internet é maravilhosa, nos traz muitas oportunidades, oportunidades como aqui, por exemplo, de nós refletirmos sobre esses livros, só que ela também é muito perigosa e está se tornando cada vez mais perigosa à medida que muitos pais, muitas mães, muitos familiares responsáveis por essas crianças e esses adolescentes foram cooptados pelas redes sociais e têm perdido essa noção do olhar, de olhar o entorno, de ter essa reflexão sobre o entorno e de parar, silenciar e estender a mão a essas crianças e a esses adolescentes. E aqui eu lembro da Elke Maravilha, algo que ela sempre falava, e eu concordo, que nós não podemos esquecer que a escola é feita para instruir. Educação você aprende em casa. E exatamente por causa do que tem acontecido, dessa velocidade das redes sociais, do WhatsApp, de tanta correria, de tanto amor pela vida alheia que passa ali pelos status do WhatsApp, a educação de casa tem se perdido e muitas famílias querem que a escola instrua e eduque, que a escola fique de olho no que crianças e adolescentes estão fazendo nas redes sociais. Só que você impor isso aos professores é um grande absurdo. Principalmente sabendo como é o sistema educacional aqui do nosso país. Portanto, livros como esse aqui são essenciais para que nós possamos repensar o que estamos fazendo com nossas crianças, com os nossos adolescentes, com o nosso sistema educacional e, basicamente, com a nossa vida de modo geral. Porque o que aconteceu aqui, não tenha dúvidas, está acontecendo agora, aí no teu entorno, na tua vizinhança, só que está oculto por trás de portas trancadas de quartos e por causa desse acesso desmedido à internet. Se esse acesso desmedido ele já é complicado para nós adultos, calcule para crianças
e adolescentes que já têm tanta pressão nessas fases da vida. Paulo Tzazá nos faz um alerta sobre a forma como nossas ausências têm destruído nossas famílias. Espero que tenha sido uma jornada interessante, que você tenha lido muito em 2025 e aproveite 2026 para ler bastante, refletir, porque este aqui é um ano eleitoral, não esqueça disso, e nunca esquecer como a literatura, os livros nos dão portas, janelas abertas para repensarmos a nossa vida, a sociedade e saber que temos sim como mudar muita coisa que parece estranha.